Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita de bolinha de queijo diferente, deliciosa e sem farinha, para você comer com sua família, amigos ou para vender e fazer uma grana extra. E fica comigo até o final, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu vou te ensinar como você congelar, descongelar, fritar e além disso eu vou lhe dar dicas de embalagens. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Se você tiver o processador, você vai passar 500 gramas de queijo mussarela no processador. Mas se você não tiver, não deixe de fazer essa receita. Eu vou fazer hoje aqui, olha, no ralador. Vou ralar o queijo no lado mais grosso aqui do ralador. Dê preferência em comprar pedaços do queijo mussarela assim, sem ser em fatias. Se você comprar em fatias, não tem problema não, você passar no processador. Mas aqui para o ralador você tem que usar pedaços assim, porque a fatia não fica legal você passar aqui. E uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que faça isso com queijo gelado. Se você deixar descongelar, não fica legal você passar aqui. É gelado, não é congelado, tá bom, pessoal? A nossa receita é muito prática de fazer e os ingredientes, eles são fáceis de encontrar. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de arroz. E se você não tiver a balança, em média, só para você anotar aí no seu caderninho, 7 colheres de farinha de arroz. 7 colheres assim. Nessa proporção aqui, tá bom, pessoal? Meio pacotinho de queijo parmesão. O sal eu substituo pelo queijo parmesão. Se você não quiser colocar 25 gramas de queijo parmesão, você pode colocar uma colher de chá rasa de sal. Tenha cuidado com o sal, porque a mussarela ela já tem um pouco de sal. E para você não perder a sua receita, é bom que você experimente, porque aí você vai saber dosar, combinado? Opcional, mas eu amo colocar cebolinha nessa bolinha de queijo que fica assim maravilhosa. E aqui eu tenho 3 ovos. Bata os ovos. Coloque a farinha de arroz aos poucos. Assim você consegue misturar melhor. Pronto, a nossa massa aqui já está toda envolvida com a farinha de arroz. Olha só que massa linda. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá descansar por 20 minutos. Por que que eu estou levando para a geladeira? Porque trabalhar com esse tipo de salgado para fritar, você tem que colocar na geladeira. Você tem que trabalhar com ele gelado. E como eu manuseei bastante aqui a massa, aí o queijo descongelou um pouco. Escreva aí no seu caderninho uma dica. Se você não encontrar a farinha de arroz, você pode substituir por amido de milho, a mesma quantidade. E se você é uma pessoa que não tem intolerância a glúten, você não é celíaco, você quer colocar a farinha de trigo? Pode? Pode. A quantidade vai ser a mesma. Escreve essa dica aí porque ela é muito importante. Sem fermento, tá bom, pessoal? Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu vou esperar. Obrigada. Agora eu vou levar para a geladeira. Prontinho, pessoal. A nossa massa, ela já resfriou. E olha só que massa linda.
Perfeita, né? Agora eu vou dividir essa massa em porções de 20 gramas. E para que você tenha noção aí da quantidade, aqui eu tenho 45 unidades com peso de 20 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 3 gramas. Agora eu vou modelar em formato de bolinha. Pronto, todas boleadas. E agora eu vou empanar com um pouco de farinha de milho. Isso daqui é a fubá, pessoal. É muito fácil de encontrar nos supermercados. E eu não passo em água, em leite, nada disso. Apenas na farinha de milho. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou ele. Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Para quem já me acompanha há muito tempo aqui no canal, já sabe que todas as vezes que eu produzo, eu não uso luvas em minhas mãos. A não ser quando eu me queimo, me corto, né? Porque eu não trabalho mais com os salgados. Já trabalhei mais de 12 anos com salgados e hoje eu me dedico apenas ao canal Bistrô dos Salgados, ensinando todas as dicas e segredos de uma produção e de congelamento para vocês. E hoje, por que eu fiz toda essa produção aqui com luvas em minhas mãos? Sabe por quê, pessoal? Porque se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode sim. E aqui é a grande dúvida. Tem muita gente que pensa que não pode congelar ovo cru. Pode sim. Você só tem que ter o cuidado de separar as claras das gemas. Essa é a forma correta e dura 6 meses, tá? Vocês vão colocar em um recipiente de plástico com tampa e vai congelar as gemas e vai congelar as claras. E aqui tem ovo. Então, por isso, eu trabalhei com luvas para evitar a proliferação, tá bom? E aqui, olha, isso é muito importante, tá? Se você for fritar agora, não frite. Você vai levar para a geladeira por no mínimo 1 hora. Você vai deixar lá por 1 hora e depois você pode fritar. Porque esse é um tipo de salgado que você tem que fritar com ele resfriado. Porque assim vai ficar melhor para você fritar, para que o queijo ali não se derreta no óleo quente. Então tem que dar aquele choque. O que é que você tem que fazer para congelar? Você não pode simplesmente pegar desse jeito que está aqui e colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque as bolinhas de queijo, elas estão moles. E aí, se eu pegar aqui 25 unidades e colocar dentro do saco, o que é que vai acontecer? Elas vão perder a modelagem. Aí, antes de congelar, você tem que fazer o pré-congelamento, que é levar para o freezer ou para o congelador aí de sua casa e deixar lá entre 20 a 30 minutos. Aí o que é que vai acontecer? Elas vão ficar firmes. Isso chama-se pré-congelamento. E é isso que eu vou fazer agora. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, as nossas bolinhas já estão pré-congeladas. E olha só como elas ficam. Firmes. Elas não estão congeladas, tá, pessoal? Olha. Observe que eu posso colocar também uma por cima da outra, que elas não vão perder a modelagem. E só agora eu posso colocar no saco plástico para fazer o congelamento. Você pode colocar quantas você quiser. Você que vai dizer aí a sua demanda. Esse tipo de saco aqui vocês compram em lojas de embalagens. Ou vocês também, eu só tenho um, esse daqui ele já foi usado.
É um saco para congelamento, ele tem um zíper. Esse tipo de saco vocês também compram em lojas de embalagens. Tem esse espaço aqui onde você pode colocar a data, o sabor e a validade. Tira um pouco o ar e aí é só passar o zíper. Agora eu posso colocar no freezer e a validade é de 90 dias. E só no dia seguinte eu vou mostrar o passo a passo de como fazer o descongelamento para fritarmos. Pronto, aqui já é o dia seguinte e olha só como eles estão completamente congelados. Quando eles estão congelados, eles ficam assim, olha, com som de pedra. Escreva aí no seu caderninho. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. E aqui eu não posso, do jeito que está aqui, levar para fritar. Eu vou deixar descongelar um pouco. E para descongelar, não deixe assim, olha, um por cima do outro, porque um salgado vai marcar o outro. Deixe eles descongelarem assim, livres. E falar para você que o tempo para descongelar um pouco vai ser entre 15 a 20 minutos, isso depende muito da temperatura aí da sua região. Aí, para saber, é bom que você use essa técnica. Quando você pegar, que você apertar e marcar um pouco, é porque já está no ponto para você fritar. Combinado? Os nossos salgados já descongelaram um pouco. E olha só. Percebe que eu aperto e ele marca. Esse é o ponto para fritar. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Não coloque vários salgados para fritar de uma só vez. Frite aos poucos. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Prontinho, pessoal. Todas fritinhas. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? E se você me perguntar nos comentários se pode colocar na airfry, sim, pode. Eu fiz 45 unidades, 5 eu coloquei na airfry. Vou mostrar para vocês como que elas ficam. Aí eu tirei 5 e coloquei aqui, ó. Dá certo, viu, pessoal? Tá super quente. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Ai, gente do céu, o que é que eu... Ai, tá quente. Muito quente. Agora que você já sabe que pode colocar na airfry, não deixe de fazer só porque é fritura. A forminha de papel que eu vou usar é a número 03. E eu costumo colocar uns tapetinhos de plástico. Tem algum problema, Edva, usar apenas a forminha? Não, de jeito nenhum. Mas se você quer deixar tudo mais mimoso, aí você coloca o tapetinho e você vai perceber que fica mais mimoso. E para que você tenha noção do tamanho dessa caixa, quando você for comprar aí na Casa das Embalagens, olhe, número 07. Tá vendo? E escreva aí no seu caderninho. Gente, isso é muito importante. Olha só, tenha o hábito em ter em estoque embalagens de vários tamanhos. Esse tipo de embalagem aqui, o número 7, é para 25 unidades. Nunca coloque 25 unidades em uma embalagem que é para 100 unidades. Fica feio, sabe? Principalmente se for a primeira vez que o cliente estiver ali comprando com você. E se a sua caixa ela ainda não é personalizada, é válido você colocar uma etiqueta com o seu contato. Combinado?
Essa daqui eu vou experimentar. Gente, tá quentinha, viu? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!